Bom, nós fizemos aqui o anúncio, inclusive no dia de ontem, eu cheguei a citar algumas vezes, que hoje receberíamos uma autoridade, que tem aí competência para falar sobre os cuidados que devemos ter com o nosso coração. Amanhã, por exemplo, dia 29 de setembro, é Dia Mundial do Coração. O mês de setembro inteiro é dedicado a ações de incentivo ao cuidado com o coração. E é por isso que o doutor Jadil está aqui conosco hoje. Doutor, seja bem-vindo ao programa. Uma boa tarde, satisfação recebê-lo. Muito obrigado, meu amigo Adilson. Em primeiro lugar, boa tarde para você e todos os seus telespectadores. Pois é, Adilson, o dia 29 de setembro foi o dia escolhido como Dia Mundial do Coração. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia dedica esse mês, que é chamado Setembro Vermelho, para incentivar o tratamento e a prevenção das doenças cardiovasculares. E o principal deles é a prevenção, Porque quando você age de forma preventiva, encontrar a solução é muito mais fácil. Eu queria começar fazendo a pergunta de $1 milhão. As doenças cardiovasculares, não sei se todas elas, mas a grande maioria, cientificamente, já existem métodos para combatê-las, correto? Com certeza. Já existem estudos, existem medicamentos, existem ações preventivas. Ela ainda mata muita gente no país e no mundo. Tem números que apontam que doenças cardiovasculares matam mais que a Covid, por exemplo. Eu entrei no painel, tem um painel da cardiologia, nós estamos batendo 300 mil mortes só em 2021, agora em setembro, por doenças cardiovasculares. É uma situação muito delicada, doutor? Por que isso acontece sabendo que tem como se prevenir? Com certeza, Adilson. É o seguinte, as doenças cardiovasculares, as mais prevalentes, as que mais matam, são as doenças de cunho aterosclerótico, ou seja, as que obstruem as artérias. Em vias finais, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, que são os populares derrames cerebrais. E isso tem, com certeza, como se prevenir. Existem vários fatores de risco que hoje são muito bem estabelecidos que a gente pode combater. O Estado investe pouco nisso, porque pelo que eu observo e pelo que o senhor coloca para nós aqui, é muito necessário as ações preventivas. Então é muito importante que seja incessantemente tocado nesse assunto, que existam campanhas, que existam mecanismos para o cidadão entender a complexidade do negócio, Ou estou equivocado? Eu acredito que nunca é demais uma campanha esclarecedora, Eu acho que sempre o Estado pode estar batendo, as sociedades específicas, como a Sociedade Brasileira de Cardiologia. O Estado, quando eu digo, é poder público, em todas as suas esferas. É o poder público, os próprios instituições de ensino, instituições médicas, isso é fundamental, essa campanha de prevenção e principalmente esclarecimento da população. Perfeito. Doutor, o que se faz neste setembro, principalmente? O que a gente pode trazer aqui para a sociedade acerca de orientação, trazendo, é claro, como mote, esse mês vermelho, com o fechamento no dia 29 de setembro, o que as organizações, o que as instituições propagam no mundo, Porque acho que é uma data emblemática no mundo. Na verdade, é o combate aos fatores de risco. Os fatores de risco hoje em dia são muito bem estabelecidos. Hoje se morre menos, temos menos óbitos porque conhecemos os fatores de risco. Antigamente nem isso a gente conhecia. Então, na verdade, o que são os principais? É o colesterol alto, é a hipertensão, que são coisas simples que com o exame de laboratório você consegue detectar o seu colesterol está alto ou não. A pressão arterial, uma medida numa consulta de rotina, no check-up. O combate à obesidade, ao sedentarismo, ao tabagismo, ao estresse e ansiedade, todos esses, a diabetes, todos esses são os maiores fatores de risco, são os vilões para a doença do coração. Há poucos instantes eu falei aqui de um dos nossos parceiros, que é a Qualiervas, que busca trazer aquelas opções mais naturais possíveis para o cidadão. A alimentação é um fator importante para a prevenção? Com certeza. O indivíduo com alimentação saudável, ele vai evitar que tenha colesterol alto, triglicerídeo alto, vai ajudar a normalizar os seus níveis pressóricos. Então, o segredo é o equilíbrio entre carboidratos, gorduras, que não é proibido, mas tem que ser uma coisa equilibrada. E as frutas e os vegetais, que são importantíssimos na nossa alimentação. Doutor, a gente tem tido avanços nos tratamentos, tecnologicamente falando, equipamentos, ciências novas que estão sendo colocadas à disposição dos operadores desta área, que são os cardiologistas. O que tem evoluído nos últimos tempos? Olha, a especialidade cardiológica é uma especialidade muito bacana, porque cada dia apresenta uma evolução. Exames novos são oferecidos. Hoje a gente utiliza muito, a imagem evoluiu muito. Hoje temos ressonância magnética cardíaca,
angiotomografia das artérias coronárias, que a gente consegue identificar bem as artérias. Temos terapias genéticas, medicamentos são oferecidos à classe médica a cada dia. Então, é uma especialidade que evolui, é um contínuo de evolução. Perfeito. E quando é que o indivíduo deve ligar o sinalzinho ali, olha, tem algo de errado acontecendo? Aí eu digo mais no sentido de que frequência que eu devo procurar um médico, a doença do coração, ela também é silenciosa? A doença do coração também é silenciosa. Tem gente que infarta, por exemplo, sem dor. É uma coisa que acontece, é muito comum. O segredo é a prevenção, o segredo é o check-up. As pessoas acima de 35 anos já podem começar a procurar o cardiologista para fazer uma consulta de rotina, medir a pressão, fazer alguns exames, dosar o seu colesterol, a glicose, para detectar ou não se ele é diabético. Então, várias coisas podem ser feitas como prevenção. A partir daí, o médico vai orientar pelos exames, se é hipertenso, o que pode ser feito, se é diabético, o colesterol. Em vez de fato, tudo isso vai ajudar a prevenir as possíveis e futuras doenças cardiológicas. Quando o senhor pontua, a partir dos 35 anos, talvez já começar uma certa frequência com esses check-ups e tudo mais, crianças, a partir de que idade de vida que é importante a gente ficar atento a esses sinais? Isso é uma coisa muito empírica, né? Na verdade, até crianças podem ter problemas cardiológicos. Tem, por exemplo, chama hipercolesterolemia familiar, que a criança nasce com colesterol alto e às vezes passa despercebido, às vezes o pediatra não tem muito hábito de dosar o colesterol, porque não é muito da rotina deles. Aí chega 18, 19 anos, por estar com colesterol muito alto, as pessoas podem infartar, pode ter infarto nessa faixa etária. São coisas raras, mas acontece. Então, na verdade, 35 é um número empírico, mas a prevenção, na verdade, tem que ser feita a partir do momento que o indivíduo nasce. Que a partir do momento que o indivíduo nasce e evolui, ele vai envelhecendo. Com que frequência, geralmente, seria recomendável um check-up para o cidadão ficar um pouco mais tranquilo com a sua saúde no dia a dia? Aí tudo vai depender do perfil cardiológico da pessoa. Tem pacientes que são enquadrados como alto risco cardiológico. E esses têm que ser vistos com mais frequência. 6 meses, 1 ano, aqueles que têm o colesterol alto, que têm diabetes, que são hipertensos. E tem os indivíduos saudáveis, que não apresentam nada. E esses podem ser com uma frequência um pouco menor, a cada 2 anos, a cada 1 ano. Tudo vai depender da pessoa, do paciente em questão. Doutor, eu até abri aqui na minha rede social, algumas pessoas, quando eu falei que o senhor viria ao programa, trouxeram alguns questionamentos, eu pontuei um deles aqui, né? São vários, mas a gente já tocou em vários assuntos que foram perguntados, mas esse aqui me chamou a atenção pela complexidade. E a gente queria mais a opinião, o que esse paciente deveria fazer, né? É o Gustavo Oliveira. Ele disse assim, manda aí para o doutor. Durante um período da vida, desenvolvi um quadro de ansiedade por diversas vezes em crise. A pressão arterial dele bateu ali 18/12 ou 12/18. Sei que era alta, eu não sei muito bem aqui. Aí eu procurei profissionais e aí após a investigação não constataram a existência de problemas cardíacos. E eles explicassem essa alteração da pressão, né? Apontando que decorriam exclusivamente de causas emocionais. Aí ele pergunta assim, até quando esse quadro realmente pode ter uma ligação cardíaca ou o emocional também está ligado ao cardíaco? Qual o próximo passo que ele deveria dar, onde já houve uma determinada investigação e não apontou para o problema cardíaco? Na verdade, nós temos que pontuar, né? Existem, assim, quando a pressão sobe, o indivíduo vai ser atendido no pronto-socorro, existem as emergências hipertensivas. São aquelas que acometem o coração, podem acometer o pulmão, podem gerar alguns quadros graves, como infartos, derrames, edema agudo de pulmão. As urgências hipertensivas, que apenas a pressão sobe e o paciente apresenta sintomas. E tem as pseudocrises hipertensivas. Às vezes a pessoa está ansiosa, desenvolve um quadro de estresse muito grande, a pressão costuma subir. Isso chama pseudocrise hipertensiva. Aí o que acontece? É feito o medicamento para levar os níveis pressóricos ao normal e depois o indivíduo é encaminhado ao cardiologista para ser avaliado. A partir daí, por diversos métodos, inclusive um exame que chama MAPA ou MRPA, que é uma medida de 24 horas ou semanal da pressão arterial, nota-se que a pessoa não é hipertensa. Foi no momento da ansiedade e do estresse. Então, na verdade, o indivíduo não é hipertenso. O hipertenso tem que ser tratado pelo resto da vida.
foi momentâneo. Então, na verdade, o que tem que ser feito é tratar as causas emocionais, com psicoterapia, apoio psiquiátrico, às vezes apoio com medicamento. Esse caso específico, então, seria importante que ele tivesse uma frequência, que fizesse um check-up, que procurasse um cardiologista, para que se houvesse aprofundamentos em momentos fora de crise, digamos assim. Pelo que ele te relatou aí, o Gustavo, né, se não me engano, parece que ele já investigou, ele deve ter feito essa propedêutica cardiológica e deve ter chegado a essa conclusão, que o caso dele não se trata de uma hipertensão arterial e que tem que ser tratado, que o indivíduo hipertenso ele tem que seguir as normas diárias e tem alguns casos que tem que tomar medicamento todo dia, além de seguir as mudanças do estilo de vida que a gente fala, que é atividade física e alguns casos de reeducação alimentar e algumas medidas que ele tem que seguir para o resto da vida. E pelo que eu observo, a questão do check-up, não pode deixar nunca de entender que tem que, com um determinado período da sua vida, buscar um profissional. Na verdade, o check-up é importante, porque como você mesmo frisou, aí tem muitas doenças que são silenciosas. O indivíduo, às vezes, é hipertenso, ele anda com a pressão muito alta e não sabe. Ele só vai saber no momento que ele medir a pressão. O colesterol é uma coisa muito simples, o colesterol não dá sintoma. O colesterol você só sabe que ele está alto ou baixo se você fizer o exame laboratorial. Então, o check-up, a finalidade do check-up é para isso, né? Perfeito. Como é que a gente está tecnologicamente em Rondônia, doutor? Eu gostaria de saber. Rondônia está preparada para cuidar do coração? Temos aí encontrado avanços tecnológicos também para a nossa localidade? Olha, Rondônia está muito bem estruturada. De uns tempos para cá, a coisa cada dia melhora mais, inclusive no serviço público. Nós estamos preparado para quase tudo. Tem as tecnologias mais complexas, tipo transplantes cardíacos. Isso aí, infelizmente, a gente não consegue realizar. Mas acho que 97%, 98% dos procedimentos, Rondônia contempla aos seus habitantes, né? Ah, perfeito. Bom saber que a gente tem encontrado investimentos tecnológicos também. E é claro que a qualificação dos profissionais é uma consequência disso tudo e o próprio operador dessa área ele está a cada dia buscando um conhecimento a mais para se qualificar. Eu quero agradecer a vinda do senhor aqui, se tiver algo mais que a gente possa complementar acerca dessas orientações para a população e que o senhor também já deixe aí a mensagem para esse Dia Mundial do Coração. Eu que agradeço, meu amigo, mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando, né, desse tema que é tão importante para a população. E deixar uma mensagem, esse mês, o Setembro Vermelho, a minha empresa, a Cardioservice, nós lançamos uma campanha para estimular a população a cuidar do seu coração. Fizemos uma campanha com preços acessíveis, facilitados, e fez muito sucesso, não tem muita procura. Então, a gente vai estar prorrogando um pouquinho mais isso aí, para ver se a gente consegue atender essa demanda da população que está reprimida dos atendimentos cardiológicos. Muito em virtude também da pandemia, né? Que muitas pessoas ficaram sem sair de casa, sem suas consultas, agora já sem estão os seus com exames. A devida condição de começar a cuidar desse detalhe importantíssimo aí, né? Aproveitando o gancho das vacinas, que já está mais... Onde é que fica a Cardioservice? A Cardioservice é situada na Rua Marechal Deodoro, 3165. Marechal Deodoro. 3165. Na internet tem todos os dados. O senhor tem um telefone de cabeça? O telefone é 3229-1001. 3229-1001. E o WhatsApp é 98414-1001. Pode ser agendado das duas vezes. 98414-1001 no WhatsApp, pode chamar o WhatsApp. E gostei de saber, a gente tem essa novidade, então, que permanece algumas condições diferenciadas para o próximo momento. Na verdade, a gente está fazendo isso em alusão ao Setembro Vermelho, né? Mas a gente está prorrogando um pouquinho mais, porque realmente a procura está muito grande. E na condição de empresário tem que haver a sensibilidade também no momento em que o país atravessa. Tem que ter a sensibilidade, cada um fazendo um pouquinho para que a gente consiga vencer esse momento crítico, né? Tá aí, agradeço mais uma vez. Da última vez não citamos, né, que o doutor é ali da Cardioservice, que é uma instituição também, uma empresa que tem uma tradição muito grande aqui no tratamento do coração e que tem a sua responsabilidade social. Vale a pena você conhecer essas diferenças que foram colocadas para o setembro e que vai ser expandida para mais alguns dias. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e parabéns, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Perfeito.